Mas eu fiz errado em twittar, né, em colocar o que eu quisesse ali no Twitter. Então, pera aí, quer dizer então que o Poatan realmente mentiu pra todo mundo? Pessoal, no UFC Paris desse sábado vai ter promoção especial da Stake, valendo nas duas lutas principais da noite. É o seguinte, se Caio Borralho vencer Nassourdine Imavov e o Maurício Ruff vencer o Benoit Saint-Denis, teremos odds multiplicadas pagando mais de 3-1. E não importa o método, se um vencer por nocaute, outro vencer por decisão, se os dois vencerem por finalização, isso não importa. O que importa é, se o Caio Borralho e o Ruff vencerem suas respectivas lutas, você vai ter odds multiplicadas pagando mais de 3-1 nessa promoção desse sábado. Você encontra a promoção na aba de multiplicador de odds e para participar basta você criar sua conta na Stake com o link aqui no primeiro comentário fixado. Se pedirem o código, coloca lá Figueira UFC tudo junto. Dado o aviso, vamos seguir com o vídeo. Bom pessoal, o Alex Poatan concedeu uma entrevista para o Ariel Helwani, onde ele lavou a roupa suja, meio que colocou os assuntos em dia. Comentou sobre as provocações do Ankalaev, provocou inclusive o próprio Ankalaev, comentou sobre esse sumiço, sobre o filme, sobre qual a motivação dele a partir de agora. Muita gente estava dizendo que ele não tá tão motivado quanto antigamente, não tá no mesmo pique de antigamente, por assim dizer. Enfim, comentou sobre várias coisas, vários assuntos interessantes, e é por isso que eu quero reagir a alguns trechos da entrevista e dar a minha opinião aqui com vocês a respeito do que o Poatan vai falar. Então, vamos seguir com o vídeo. É um cara que depois da luta você ficou mais tranquilo, mais calado, veio aqui aquela vez, né, até falou que aquela mentira que foram oferecidas pra você a luta, que não foi. Mas o Magomed constantemente continua falando um monte de asneira no Twitter e tal, nas redes sociais dele, né? A gente quer ouvir de você, que ele fala que várias vezes pode aceitar a oferecida luta, você não quis, e isso, e as datas da sua última luta pra cá, né? Tudo que tem acontecido e tal, como é que foi até chegar agora pra confirmação pra luta de outubro? Bom, antes da primeira luta, né, eu não sei que motivo, né, o UFC não queria colocar eu com o Ankalaev, não só comigo, pô, todo mundo viu que ninguém tem interesse, né, de ver ele lutando, né, e depois eles falaram do time dele, ele, não sei quem que é que fala, falou que eu tava com medo, que não queria aceitar a luta, coisa do tipo, né, e agora também, né, falando que, pô, eu tava com medo, que não queria revanche. É interessante isso, né, que o UFC aparentemente não queria fazer a primeira luta do Poatan com o Ankalaev. Eu discordo, eu acho que era pra essa luta ter acontecido há muito mais tempo, inclusive. Querendo ou não, gostando ou não do Ankalaev, na minha visão, ele já tinha feito o suficiente para merecer a disputa pelo cinturão, né? Inclusive, antes do Khalil, por exemplo, ele fez mais do que o Khalil. Nem tô criticando, na verdade, o Poatan, é mais o UFC. Eu acho que deveria ter sido antes e, no fim das contas, foi o que aconteceu, né? Então, acho que isso é meio que relevante agora, só um pequeno detalhe. Mas, já tinha conversa com o UFC. Né, eu sabia a data, né, então o cara falou que ele estava pronto em junho, julho, agosto, setembro, né, o campeão, né, que pô, não pode nem escolher uma data para lutar. Eu já fiz toda a programação quando eu ia lutar, que seria agosto, né, mas tipo agosto não virou, e aí outubro, né, então tipo, pô, a gente vê a moral que ele não tem, né, com o UFC, de, pô, ser o campeão, tá pronto e esperar o desafiante. Cara, isso aí foi um ponto bem interessante do Poatan que ele levantou. E eu já tinha comentado sobre isso a respeito, que apesar do Ankalaev ser o lado A, em teoria, da negociação, né, dele ser o campeão, ele meio que deveria ditar as regras. Quem tem a maior força aqui ainda é o Poatan. E ainda é de interesse do Ankalaev em fazer essa revanche, porque essa revanche vai ser muito grande, vai ser uma das maiores lutas do ano, ainda em 2025. Então, mesmo sendo campeão, por ele não ter todo aquele peso, o carisma, né, ele não ter o controle da máquina, o Ankalaev, querendo ou não, ele ainda fica refém dos seus adversários. Ele precisa escolher, né, ele precisa esperar pela decisão do Poatan, que em teoria deveria ser o lado B, mas na prática ainda é o lado A, e aí ele fica refém, ele tem que esperar pelo Poatan. E aparentemente toda aquela história que o Poatan tava recusando a revanche, etc. Parece que foi tudo invenção do Ankalaev, ou de alguém que tá postando no Twitter dele, né? A gente não tem como saber de verdade. Mas enfim, vamos seguir. Is it true from your perspective that they tried to offer Yuri a fight against Ankalaev? Is that accurate? É verdade, você sabe que é verdade que eles tentaram oferecer o Prochazka pra lutar com o Ankalaev? Eu não sei como, aquela vez do Twitter e tal, não sei como que foi, fiquei um pouco assim, chateado, mas na verdade eu que fiz errado, né, porque o UFC tava tentando colocar uma luta e tipo, eu fiquei assim, pô, como assim, me prometeram e tal, mas eu fiz errado em twittar, né, em colocar o que eu quisesse ali no Twitter. Então pera aí, quer dizer então que o Poatan realmente mentiu pra todo mundo. Porque assim, ele falou na época que tinha sido hackeado, né? Ok, essa postagem do Twitter foi em maio
Foi em maio desse ano. E aí começou, né? Tinha começado aquele papo, assim, que podia ser que ele não fosse o próximo, podia ser que o Prochazka pulasse na frente dele. E aí o Poatan publicou o seguinte: sempre atendi as ligações do UFC, mas eles querem brincar comigo, podemos fazer isso. Nunca falei mal do UFC publicamente, mas o que eu acabei de ouvir me deixa totalmente decepcionado. Ele tá falando sobre o Prochazka assumir a vez. Já tinha pensamentos de não lutar mais, e depois do que acabaram de me passar, isso talvez seja o começo. Aí depois o que aconteceu? O Poatan falou que ele foi hackeado, né? E que não havia sido ele que postou a mensagem. A maioria não comprou essa história de hackeado. O próprio Cormier falou que ele tava mentindo, etc. Não que seja nossa, meu Deus do céu, ele mentiu que foi hackeado. Não que seja uma coisa grave, né? Mas é curioso esse detalhe, né? Que realmente a história tá vindo à tona agora do porquê que isso aconteceu, que não teve hacker nenhum. Realmente o Poatan tava insatisfeito, achando que o Prochazka ia passar à frente dele, né? Depois de ter sido prometido que ele seria o próximo, que ele teria revanche. Então não foi, nossa, ele mentiu, querendo ou não, foi uma mentira. Mas não foi, meu Deus do céu, sabe? Só acho interessante a gente saber esses detalhes dos bastidores, mas vamos lá. Em vez de chegar no UFC e falar, pô, vocês falaram algo pra mim, né, prometeram algo, então, pô, por que não vai fazer? Mas depois, pô, eles entenderam e falaram, pô, vamos fazer o que você quer. E fizeram. E naquela vez meio que te pegou de surpresa, assim, se fosse na internet? Sim, de surpresa. Você não sabia que tinha prometido pra você? Não, na verdade tinha falado com o Ed, entendeu? Algumas coisas e tal, mas, pô, foi um pouco de falta de comunicação. So a little bit was miscommunication because Alex kind of found out through social media, stuff like that, and he was upset back then. That's why he sent a Twitter. But he regret he was, and then later, like, he just got this fight going on, and that's what matters. Okay. So can we clear that up? Because Então basicamente é isso, né? Foi uma falta de comunicação. Ele escutou, na verdade, nas redes sociais, que poderia ser passado para trás pelo Prochazka, mas parece que por dentro, lá com o Hunter Campbell, etc., eles conversaram direito e não tinha nada disso, que o Poatan sempre foi o próximo, sempre estava lá para ser o próximo, e isso aí foi resolvido ali, por dentro, né? Foi meio que uma falta de comunicação, como o próprio Poatan falou. Eu tenho uma boa relação com o UFC, né? Até que depois desse Twitter, eu conversei com o Hunter, ele me explicou, e eu falei, pô, então eu preciso me recuperar, tenho algumas lesões e tal, e me atenderam da forma que eu precisava. Então eu tenho uma boa relação e agradeço ao UFC. Alex having an amazing relationship with the UFC, a very good relationship. Então foi um tanto precipitado, na verdade, o que o Poatan falou naquela época, né? Não precisava daquilo. É bom que as coisas se resolveram e em outros tempos ele até poderia talvez ter perdido o title shot por causa disso, né? Ainda bem que tem o Hunter Campbell hoje em dia pra resolver essas coisas, mas se fosse direto com o Dana White, eu acho que não teria sido assim. Eu acho que ele poderia ter perdido, acho que o Dana White falaria assim, quer se aposentar? Vai. Só vai, entendeu? Ainda bem que tem o Hunter Campbell ali pra... O pessoal sempre fala também, né, que o Hunter, ele é melhor de conversar do que o Dana White, mais fácil, assim, de resolver as coisas, né, não tem menos ego, digamos assim, envolvido. Enfim, bom que se resolveram a situação. Vamos seguir. As últimas lutas, você tava lutando aí quase a cada 2 meses, aí bem uma luta próxima da outra, e agora da última pra essa vão ser 7 meses. Foi bom pra você ter esse break, né? O pessoal parece que faz muito tempo, mas na verdade aqui também você tava lutando com muita frequência, né? Foi bom pra você ter essa pausa? Bom, comparando com o que eu fiz, né? Mas eu acho que é normal que todo mundo faz, 7 meses. Tem pessoas que ficam 1 ano, 2 anos sem lutar. Então acho que o que eu tô fazendo é normal e precisava fazer isso, né? Recuperar um pouco o corpo, igual eu falei. Foram 4 lutas em menos de 1 ano. Quem fez isso, né? Talvez fizeram, mas eu não lembro, né? Mas poucas pessoas fizeram isso. Então acho que eu tinha que ter essa recuperação, fiquei 7 meses aí e voltar bem. Principalmente em caso de derrota, né? No caso, o Poatan tava vindo realmente de várias lutas em sequência, reclamava de lesão, né? Na luta com o Khalil ele reclamou que teve lesões, parece que na luta do Ankalaev ele também não tava 100%. Então, sem sombra de dúvidas, foi muito bom essa pausa. Isso aí não tenho que negar. Porque, por exemplo, você vê até ficou, porque ano passado você é lutador mais falado, lutador do ano e tal, aí você teve só uma noite não tão boa, não tava num dia muito bom, e parece que a maior galera já pulou do carro já, né, tipo do hype, né? Você sente mais ou menos que foi um pouco... Isso aí também que a galera deu algumas pessoas os fãs jogaram de modo meio errado. Não, de verdade eu não senti isso em momento algum. Eu, às vezes, mesmo na época, ganhando todo... Cara, eu senti que baixou, assim, a temperatura em relação ao Poatan. Eu acho que ele tava no auge da popularidade, sabe? Ele tava atingindo, assim, um ápice. Ele era a grande estrela do UFC, lutador do ano de 2024. Aí veio a derrota e não só pela derrota, mas pelo silêncio, né? O Poatan deu meio que uma sumida das mídias, não ficou falando muita coisa, etc.
Então, a derrota mais essa sumida, mais essa afastada assim das redes sociais, etc., deu uma esfriada no clima. Eu sinto que não tá mais aquela coisa, não tá aquele clima assim de... eu lembro muito, quando eu penso em uma revanche grande, eu sempre penso muito na revanche do Anderson Silva com o Chris Weidman. Que o clima era assim de, pô, o Anderson ele vai lá pra mudar a história, pra vingar, entendeu? Tava aquele clima assim de redenção, de vingança. Tinham mais pessoas confiando que o Anderson poderia vencer. Beleza que a primeira luta foi muito estranha, né? Porque o Anderson ficou brincando, agora tava todo mundo naquele clima assim que o Anderson vai levar a luta a sério. Mas tem até essa narrativa da luta do Poatan no Ankalaev, que ele não tava num dia muito bom, mas eu não sinto, sabe, esse mesmo peso. Essa revanche não tá trazendo a animosidade, né, que eu imaginaria. Eu acho, na verdade, que ela tinha um potencial de talvez até ser a maior luta do ano, porque o Poatan era a maior estrela do UFC, que perdeu numa luta bem acirrada, mas, assim, não tá trazendo tanta animosidade assim quanto eu esperava que tivesse. Mas, enfim, vamos seguir. Sempre teve comentários negativos, que isso acho que é normal. E mesmo perdendo agora, pô, eu não senti isso dos fãs ou de patrocinadores. Pô, tive bons contratos, renovei contrato depois que eu perdi, renovei contratos. E tipo, pô, contratos diferentes, entendeu? Que, pô, não dá nem pra acreditar. Com o público também, ganhando com seguidores, o carinho dos meus fãs, onde eu chego. Então, de verdade, eu não senti isso. I saw a video recently where you were on a scale, and I think it said something like 240 as far as pounds. You obviously Falando fight in the daquele lightweight division. daquele vídeo que ele postou, que tava Eu vi um vídeo que tá na balança 240 pounds. quase 110 e tal, né? Que foi no FCPI. Quanto você Com pesa agora? 110 quilos. Hoje, 106. Around 230, 235. Okay, here's the video right there. So I think that's like 110 kilogram or something like that. Is 230 what you would usually? Quanto o Miocic pesava? Rapidão. Quanto o Miocic pesou na luta dele com o Cormier? Cara, pra vocês terem noção, o Poatan, nesse vídeo aí, ele tava mais pesado do que o Miocic e o Cormier na trilogia deles. Ele falou aqui que tava com 240 pounds. Ó, na terceira luta do Miocic com o Cormier, no peso pesado, valendo o cinturão do peso pesado, o Miocic chegou com 233 pounds contra 236 do Cormier. Isso foi na terceira luta. Na primeira, o Miocic pesou 242 e o Cormier 246. Então, cara, em off, o Poatan é do tamanho de dois campeões do peso pesado. Do peso. Um deles sendo o Miocic. Eu acho que é questão de tempo. Eu acho que principalmente... principalmente se ele perder, na verdade, pro Ankalaev, eu acho que ele vai subir de categoria. Da mesma forma que aconteceu, por exemplo, com a Adesanya. Beleza que ali era mais brutal, né? Era muito brutal o corte de peso. Mas eu acho que se ele perder de novo pro Ankalaev e afastar essa chance, assim, de recuperar o cinturão, porque provavelmente não vão marcar uma terceira luta se ele perder duas vezes, né? Então acho que abre esse caminho pra ele subir de categoria e eu acho que é o caminho certo. Tem que acontecer, cara. Tem que acontecer antes de se aposentar. Weigh about a month before a fight? 230 libras, 105, 106, é mais ou menos o que você pesa um mês antes da luta? Mais ou menos isso. Até pro peso médio mesmo, eu cheguei a pesar 106 quilos. Yeah, that's what he usually do. Even for middleweight, he got to weigh 230. Até na época de peso médio. Was there any consideration before you took this fight about fighting at heavyweight? Alguma consideração antes de você pegar essa luta de você ter ido lutar no peso pesado? Não, nenhuma. Fiquei esse tempo parado, né? Tipo, fiquei um tempo parado até voltar a treinar. E aí, pô, até voltar pro camp, né? Voltei algumas semanas atrás. Então, achei natural mesmo. Tô ganhando massa, tô fazendo os treinos, treinando bem. Eu acho que isso é coisa natural. No, absolutely none. Just took some break, training hard, training heavy, gained some muscle, gained some size, but all focused for this. That was once maybe a part of your plan. Do you think that will still happen at some point, or have the plans changed? Já foi parte do seu plano? Você acha que o peso pesado acontece mais pra frente ou o seu plano mudou? Não, igual eu falei, né? Até antes mesmo, eu falei da possibilidade de estar no peso pesado. Daí, pô, o meu corpo vem mudando, né? Como eu falei do peso médio pro meio pesado, eu falei, pô, a galera fica, pô, você vai subir? Eu falo, pô, não sei. Quando meu corpo achar que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, e foi o que eu fiz. E a mesma coisa eu digo agora, né? Se eu começar a ganhar muito peso, eu vou ter que fazer isso. No, man, same talk as before. Assim, é que o Poatan, ele não vai, claro, ele não vai levar em consideração o cenário que ele perca pro Ankalaev, mas eu acho que é isso. Eu acho que se ele perder de novo pro Ankalaev, não vai ter muita motivação pra ele continuar nos meio pesados. Ele já bateu o Prohaska, ele já bateu o Jamal, ele já bateu o Khalil, já bateu o Blachowicz. Então, teria sim algumas lutas ali novas, mas nenhuma que fosse grandiosa. Já no peso pesado, eu acho que ele ia direto disputar o cinturão, talvez, ou ele pegava ali um cara do top 5 e vencendo Aspinall.
Poatan e Aspinall, que é uma das maiores lutas que podem acontecer no UFC hoje. Vai ser bom pros dois. Vai ser bom pro Poatan, que pode ser o primeiro campeão de 3 categorias no UFC, e vai ser bom pro Aspinall, porque vai lutar contra uma grande estrela da organização. Mesmo que aquela história dos pay-per-views não seja mais levada em conta, pô, ganhar do Poatan, e ainda o Poatan disputando o cinturão do peso pesado, vai ser uma baita de uma luta. Então os dois saem ganhando. Agora, pra finalizar, essa entrevista é muito longa, é 1 hora, né, então só peguei alguns trechos aqui. Eu quero ver esse trecho aqui que o Ariel Helwani fez uma pergunta interessante. Ele comparou essa rivalidade do Poatan com o Ankalaev com as outras que o Poatan já teve, né? Tanto no kickboxing como no MMA, como por exemplo o Prochazka, o Jamal, o Adesanya. Achei bem interessante essa pergunta e vamos ver o que o Poatan falou. That says it all. You've had some rivalries in the past. Izzy, Yuri, even Artem in Glory. Is this one any different? Does this feel any different? Você teve várias rivalidades no passado, como eu disse, o Prochazka, o Adesanya, o Bakhtov. Essa é diferente das outras ou mais uma rivalidade? Não, é um pouco diferente, viu? Os caras mentem muito, entendeu? Inventaram um monte de coisa. E isso aí eu não acho legal. This being a bit different because this guy... Interessante isso, né? Aparentemente o Ankalaev, então, dos rivais, e o que é que eu quero dizer com rivais? Ou rivais que já lutaram com o Poatan mais de uma vez, então tem aquela rivalidade esportiva, não necessariamente uma rixa, um ódio entre os dois, né? A rivalidade com a Adesanya, por exemplo, por mais que tivesse ali algumas provocações, eu acho que ela tinha muito mais um caráter esportivo. Na verdade era mais uma mistura dos dois. Mas, vamos lá, vamos pegar então a rivalidade com o Belgaru no kickboxing. Ali era puramente esportiva, certo? Era puramente esportiva, eles não se odiavam. Pode até ter rolado uma alfinetada ou outra ali, mas era uma rivalidade mais de, assim, eles eram muito bons e estavam sempre se encontrando no topo. Aqui o Ankalaev, a gente vê que não é só esportiva, claro que tem esse lado, mas parece que tá ficando muito mais pessoal, principalmente por causa dos tweets do Ankalaev, e também, não dá pra esquecer, a postura que o Poatan teve antes da primeira luta, né? Ele dava umas alfinetadas também no Ankalaev, dizia que ia atrapalhar a vida dele o máximo possível pra que ele nunca lutasse pelo cinturão. Interessante ver isso, por isso que eu até fico um tanto decepcionado, porque eu queria que essa luta tivesse uma animosidade maior, sabe, essa revanche. Mas enfim, vamos seguir. Lie too much, they talk a bunch of crap, so he don't think it's nice. Okay, so it feels different than, because with Izzy it felt very personal, but now of course you're in a great spot. It seems like you're in a great. E assim, quando eu digo também animosidade, não é que eu quero que eles fiquem se xingando o tempo todo, sabe? Mas não sei, eu tô sentindo falta de algum tempero, entendeu? Pode ser só opinião minha também, pode ser, sei lá, vocês aqui assistindo podem estar super animados, achando que é a revanche do século. Eu não tô sentindo isso, por mais que eu esteja bem ansioso por essa luta. Enfim, só minha opinião. Relationship. Is it just because of the lies or is it something different? Até engraçado falar, porque, por exemplo, com a Adesanya parece que ela é bem, né, sinistro, hoje em dia vocês estão bem, né, pô, amigos, vamos dizer assim, né? E essa aqui tá assim, com as mentiras? Pô, eu odeio mentira, velho. 100% I hate lies. Wow. So do you sense that out of him? Like, do you sense a different type of aggression as a result? Yeah, like, I know that doesn't change the outcome of the fight, because he know how to push that aside and perform like he's supposed to perform to fight anybody. You cannot let your emotions take over you. But definitely, you know what I mean? Sometimes the way these guys talk, sometimes it's a little bit more, from my perspective, previous rivalries was in the ring and the real beef between man to man. But never disrespect. These ones are be more disrespectful. Que o Plínio acabou de falar agora foi exatamente o que eu falei, que a maioria das outras rivalidades do Poatan eram mais esportivas, ficavam só dentro do ringue ou do octógono. Essa aqui tem mais desrespeito por parte principalmente do Ankalaev como também do Poatan. Então se torna esse negócio mais pessoal. E eu acho isso interessante. Então, em outras palavras, o Ankalaev talvez seja o maior rival do Poatan dentre as lutas de kickboxing e MMA, pelo menos nessa parte do pessoal. Mas é isso, pessoal. Eu acho que eu peguei aqui os principais pontos dessa entrevista. Lógico que tem muito mais coisa, né, que eles discutiram ali. Foi 1 hora de entrevista, eu peguei só alguns trechos. Então recomendo vocês assistirem o material completo. Tem muita coisa. O Poatan também fala sobre o instituto dele de caridade. Bem bacana essa atitude dele. Então é isso. Quero saber também da opinião de vocês. O que vocês acharam dos comentários do Poatan. Digam aí o que vocês acharam, como é que tá a confiança pra revanche. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.